Olá, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você desse um like em nossos vídeos e se inscrevesse no nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Conforme o combinado, essa é a segunda parte da introdução do item 3, que são notícias históricas. Então hoje começamos falando sobre os publicanos. Eram assim chamados, na Roma Antiga, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e aos contratantes do antigo regime da França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para seu enriquecimento. Por quê? Porque como eles não eram pessoas bem vistas, as pessoas tinham ódio deles, muitos corriam o risco de morte realmente, né? Para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negociantes e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, foi o imposto que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso que tinha por chefe um certo Judas, chamado Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento de impostos. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Bom, eu acho que isso é uma tradição, porque até hoje ninguém gosta de pagar imposto, né? Principalmente quando vemos o dinheiro do imposto mal empregado. Esse é o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Quer dizer, ser amigo ou parente de uma pessoa como essa estava no mesmo barco. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se tendo relações com eles. Quer dizer, o judeu não gostava de ter relações de amizade de jeito nenhum, então, com eles. Peageiros eram os cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, ou podemos dizer o pedágio, para entrada nas cidades. Naquela época, para entrar nas cidades, principalmente Jerusalém, era cobrado um pedágio para entrar, né? Então essas pessoas ficavam ali cobrando. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos funcionários aduaneiros e do cobrador de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. E é por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Fariseus. Também, ao longo do Evangelho, vemos muito
essa denominação. Bom, a tradição, constituída parte importante da teologia judaica, consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Quer dizer, eram aqueles ritos de dentro do judaísmo. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis. Na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgirem diferentes seitas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade. Parece até que nós estamos falando de coisas do século XX ou XXI. E como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Então, isso é uma das coisas que Jesus sempre falava, da hipocrisia, da falsidade. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Isso é um dogma. Sua origem remonta aos anos de 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hyrcânio, sumo pontífice rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu, em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo. Quer dizer, eles eram pessoas que davam muito valor aos cultos exteriores, àquilo que se fazia na cerimônia. Inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sobre as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, quer dizer, costumes errados. Muito orgulho e, sobretudo, excesso de desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que um objeto de uma fé sincera, quer dizer, subir socialmente, melhorar a condição dentro daquela sociedade da época. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso eles eram falsos nesse sentido, de só mostrar aparência. Mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Criaram, ou pelo menos professaram crer na providência, quer dizer, diziam que acreditavam em Deus, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica a letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos escarniçados. O que Jesus queria dizer, na verdade, é que eles falavam de coisas das quais eles não sentiam, porque as leis de Deus são para nos ensinar. Então, eles só falavam, mas não usavam aqueles ensinamentos em suas vidas. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra Jesus e fazê-lo sacrificar. Quer dizer, os fariseus eles se uniram aos sacerdotes do Templo de Jerusalém
para ficar na cola de Jesus o tempo inteiro, para ver se pegava Jesus em alguma palavra que não estivesse dentro da lei de Moisés, da lei judaica, e assim era um pretexto de prendê-lo. Que no final foi exatamente isso que eles fizeram. Bom, essa segunda parte encerra aqui. Eu te espero amanhã para a terceira e última parte desse trecho da introdução. Eu te agradeço muito. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.